O veredito do médico real atingiu o grande salão com mais força do que qualquer tambor de guerra. Luna Evelyn Blackwood é permanentemente estéril. O ancião Gideon Voss ergueu o arquivo médico selado para que todos os nobres guerreiros e servos pudessem ver o selo real carmesim. O silêncio se espalhou sob o teto abobadado. Evelyn permanecia ao lado do rei Alpha Adrian, com as mãos cruzadas calmamente, enquanto a humilhação queimava em suas veias como prata derretida. Ela não baixou os olhos. Por 8 anos, ela havia administrado os alojamentos, os estoques de comida, as casas de cura, os tratados de fronteira e o auxílio de inverno. Ela havia dormido ao lado de Adrian durante rebeliões, tentativas de assassinato e noites em que a coroa dele parecia mais pesada que seus próprios ossos. No entanto, Gideon falava como se toda a vida dela tivesse sido reduzida a uma única função fracassada. Evelyn olhou para o médico, percebendo que a assinatura sob a conclusão dele estava errada, pois ela conhecia a caligrafia dele, e aquela não era. Antes que ela pudesse falar, as portas de bronze se abriram e Vanessa Crowe entrou em um vestido cerimonial branco, com uma mão repousando protetoramente sobre o estômago. Um murmúrio percorreu a matilha reunida, e a mandíbula de Adrian se contraiu, enquanto Evelyn via a culpa cruzar o rosto dele antes que o controle real a enterrasse. Vanessa carrega o herdeiro que Nightcrest precisa, anunciou Gideon. Vanessa baixou os cílios, fingindo tristeza. Eu nunca quis te machucar, Evelyn. Ela sussurrou. Mentira, disse Evelyn. Adrian se virou para ela. Não torne isso mais difícil. As palavras feriram mais profundamente do que a acusação, pois Evelyn esperava a pressão do conselho, crueldade de Gideon e o triunfo de Vanessa, mas não esperava que Adrian soasse incomodado. Mais difícil para quem? Ela perguntou. O olhar dele se desviou para a matilha que observava, e aquele movimento respondeu a tudo, pois ele havia escolhido a coroa antes de entrar no salão, tornando a defesa dela irrelevante. Gideon apresentou o anel de pedra da lua de 4 pontas em uma almofada de veludo, e Adrian estendeu a mão para a mão esquerda de Evelyn. Ela quase recuou, não por medo, mas porque o toque dele ainda despertava o vínculo de companheira ferido sob suas costelas. Olhe para mim, ela disse. Adrian olhou. Olhos cinza tempestade encontraram os dela. Se você acredita que eu te enganei, remova-o você mesmo. Os dedos dele abriram o fecho, e o anel deslizou, deixando a pele vermelha. Vanessa estendeu a mão por uma batida de coração suspensa, e ninguém se moveu, até que Adrian colocou o anel no dedo dela. A pedra da lua permaneceu escura, e Vanessa se encolheu quando o calor mordeu sua palma, mas ela escondeu a queimadura sob uma dobra de seda. Evelyn notou. Gideon também notou, e sua boca se endureceu. O anel havia recusado sua nova portadora, mas o conselho continuou como se o silêncio da pedra não significasse absolutamente nada. Um pergaminho esperava na mesa de obsidiana, e Evelyn reconheceu o selo real de Adrian, antes mesmo de Gideon ler o decreto. Seu título de Luna foi revogado, sua propriedade devolvida à coroa, e ela foi ordenada a deixar as fronteiras de Nightcrest antes da meia-noite. Assine a anulação, disse Adrian em voz baixa. Evelyn examinou a segunda página. Isso dissolveria sua reivindicação, mas também destruiria seu direito de contestar as evidências. Não, ela respondeu. Exile-me honestamente, Adrian. Ela picou o polegar com a lâmina de assinatura de prata e pressionou o sangue no decreto de exílio, onde a marca se espalhou como uma flor escura. Então, Evelyn pegou o arquivo médico da mão de Gideon, que tentou impedi-la. Uma mulher condenada recebe uma cópia da acusação, disse ela, citando a lei da matilha. Adrian deu um aceno de cabeça curto. Evelyn dobrou os papéis sob sua capa e saiu do salão sozinha, enquanto 300 lobos a observavam passar, alguns baixando a cabeça, outros olhando para o chão, mas nenhum falou. O Beta Marcus estava ao lado das portas, pálido de vergonha, e Evelyn parou apenas o tempo suficiente para devolver as chaves dos arquivos da Luna. Os estoques de inverno estão cheios, disse ela a ele. Os curandeiros têm suprimentos. Não deixe Vanessa mudar as rações de raízes. Marcus engoliu em seco.
Para onde você irá além do seu silêncio? No portão externo, a neve começou a cair sobre Nightcrest, e Evelyn não carregava joias, nem coroa, nem escolta, apenas uma capa, o arquivo médico forjado e a dignidade que não conseguiram tirar dela. Ela cruzou a fronteira sem olhar para trás, e o vínculo de companheira rasgou violentamente seu peito, fazendo-a cambalear para dentro das árvores, com uma mão agarrando o círculo vermelho em seu dedo. Então, 4 batimentos cardíacos responderam sob os dela. Meus caros amigos, histórias são construídas com palavras, mas canais são construídos com confiança. Sabemos que uma inscrição não deve ser pedida como se fosse uma obrigação, mas sim conquistada através de histórias consistentes, narração cuidadosa e respeito pelo seu tempo. Portanto, não vamos pressioná-los, em vez disso, simplesmente pedimos que nos julguem com honestidade. Se esta história capturou sua atenção, tocou seu coração ou o deixou curioso sobre o que acontece a seguir, por favor, considere se inscrever. E se algo estiver faltando, nos diga, pois suas palavras construtivas podem nos ajudar a nos tornarmos o canal ao qual você teria orgulho de retornar. Obrigado por dar uma chance a um novo contador de histórias. Agora, vamos retornar ao momento em que tudo começa a mudar. Evelyn acordou sob um teto que não reconheceu, com a chuva batendo nas janelas e a luz do fogo tremeluzindo nas paredes caiadas, enquanto a dor apertava seu peito em ondas brutais, cada uma arrastando o nome de Adrian para seus lábios. Ela mordeu o pano dobrado entre os dentes, até que o gosto de cobre encheu sua boca, pois não chamaria pelo homem que a viu ser condenada. Uma mulher em vestes cinzas de curandeira observava. Calma, disse a curandeira. Você cruzou a fronteira de Greyhaven meio congelada. Evelyn tirou o pano. O vínculo está danificado, não rompido. Seu corpo está lutando contra o exílio, o veneno e algo mais. A curandeira passou um scanner de pedra da lua pelo abdômen de Evelyn, e um batimento rápido encheu a sala, seguido por outro e depois um terceiro, mais suave, mais constante. E quando o quarto começou, o rosto da curandeira perdeu todo o traço de calma profissional e distância cuidadosa. Evelyn olhou para a tela brilhante, onde 4 pontos pulsavam na escuridão, frágeis e impossivelmente vivos. Sua mente rejeitou a imagem antes que seu coração pudesse entendê-la. Isso não pode ser meu. A curandeira se virou para ela. Eles são seus. As mãos de Evelyn se moveram para o estômago, protetoras antes mesmo do pensamento consciente, enquanto a acusação de Adrian ecoava em seu crânio, permanentemente estéril. Uma risada quebrada escapou dela, seguida por um som perigosamente próximo ao luto. A curandeira se apresentou como doutora Miriam Cole, e então coletou sangue em um frasco de vidro estreito. Sob a luz da lua, o líquido desenvolveu veias prateadas, e a expressão de Miriam se aguçou. Espinho de prata. Evelyn havia estudado medicina da matilha o suficiente para conhecer o nome, que em pequenas doses distorcia os resultados de fertilidade, e com o tempo suprimia a concepção e prejudicava as gestações. Há quanto tempo? Evelyn perguntou. Miriam examinou a densidade da prata. Anos. Quem quer que tenha administrado isso, queria que você fosse culpada. Uma memória atingiu Evelyn com clareza impiedosa. Vanessa chegando todas as manhãs com uma garrafa de cristal de tônico de fertilidade, sorrindo enquanto observava Evelyn beber. Adrian havia elogiado a bondade de Vanessa. Evelyn a havia agradecido. A humilhação era quase pior que o veneno. Você pode removê-lo? Ela perguntou. O silêncio de Miriam durou tempo demais. Posso tentar, mas 4 gestações estão te esgotando. Sem tratamento, os corações deles podem parar em 3 dias. Evelyn fechou os olhos, pois a alegria durou menos de 1 minuto antes que o medo a devorasse. Onde está o antídoto? Em Stormhaven, respondeu Miriam. Os curandeiros de lá cultivam raiz da lua, a única planta que neutraliza o espinho de prata. Evelyn se ergueu, apesar de o quarto girar, e Miriam segurou seus ombros. Você não pode viajar assim. Eu não posso ficar. Evelyn olhou para as 4 luzes. A coroa os tomará se descobrir que eles carregam o sangue de Adrian. O olhar de Miriam endureceu,
e ela explicou o edito de custódia de herdeiros, sem suavizar uma palavra. Qualquer criança real nascida de uma mãe exilada poderia ser reivindicada pela presa da coroa e criada dentro do Forte Blackwood. Evelyn imaginou Vanessa ao lado de 4 berços, Gideon escolhendo seus tutores e Adrian chamando o roubo de dever. A raiva fria estabilizou seu pulso. Então, ninguém saberá. Ela removeu o pingente de safira com o brasão e o colocou ao lado da cama, enquanto Miriam trazia um pergaminho para os registros temporários. Evelyn escreveu Hart sob seu nome, reivindicando o nome de família que havia abandonado ao se unir, e sob o nome do pai, ela deixou a linha em branco, com a mão tremendo apenas uma vez. Se eles sobreviverem, disse ela, não pertencerão a um trono. Miriam selou o papel. A sobrevivência vem primeiro. Lá fora, batidas de cascos se aproximaram através da chuva, seguidas pelo chamado inconfundível dos rastreadores reais no portão. Miriam apagou as lâmpadas e fechou as cortinas. Evelyn deslizou da cama, mas seus joelhos cederam sob ela, enquanto uma cãibra violenta tomava seu abdômen. No scanner, o menor batimento cardíaco vacilou. Miriam praguejou, abrindo um armário cheio de ervas. O espinho de prata está se intensificando. Evelyn agarrou o lençol até suas unhas rasgarem o tecido. Salve-os. Preciso que você fique consciente. Então me dê algo para fazer além de temer perdê-los esta noite. Miriam colocou um morteiro em suas mãos e ditou casca de salgueiro, sal da lua e raiz negra, e Evelyn os moeu enquanto botas se aglomeravam na varanda. Cada volta do pilão se tornou uma promessa. Ela chegaria a Stormhaven. Ela manteria 4 corações batendo. Ela não deixaria o conselho chamá-los de propriedade. Então, um punho bateu na porta, e a voz de Marcus Reed ecoou lá dentro. Por ordem de Adrian, entregue Evelyn Blackwood imediatamente. O comando de Marcus Reed atingiu a porta da casa da curandeira, enquanto a chuva martelava o telhado. Evelyn congelou ao lado da cama, com uma mão sobre o abdômen, enquanto o menor batimento cardíaco tremeluzia no scanner de Miriam. Você não pode lutar contra eles, Miriam sussurrou. Eu não pretendo. Evelyn se forçou a ficar de pé e vestiu sua capa úmida. Lá fora, os rastreadores reais se moviam impacientemente, seus lobos farejando o ar. Marcus chamou novamente, desta vez mais suave. Evelyn, por favor. Miriam abriu a porta da frente apenas uma fresta. Minha paciente está sangrando, ela retrucou. Entrem sem consentimento, e Greyhaven registrará uma violação do refúgio de curandeiro. Enquanto Marcus argumentava, ela chutou uma trava sob o armário de remédios, e um painel se abriu atrás de Evelyn, revelando escadas que desciam para a escuridão. Miriam pressionou uma garrafa de óleo de pinho na palma da mão dela. Mascare seu cheiro. Siga o túnel até o herbário. Não pare. A passagem terminava sob uma carroça carregada com caixotes de lavanda e raiz da lua. Evelyn rastejou para o compartimento oco sob o assoalho, enquanto outra contração apertava seu útero. Acima, o cocheiro estalou a língua e a carroça rolou em direção à ponte leste de Greyhaven. Evelyn esfregou óleo de pinho nos pulsos e na garganta, e através de frestas na madeira, ela viu botas de rastreadores cercando o posto de controle. Um lobo abaixou o nariz e rosnou. Um guarda enfiou uma lança através dos fardos de lavanda, e a lâmina passou entre o ombro e a bochecha de Evelyn, perto o suficiente para cortar a pele. Ela não respirou. O lobo acima arranhou as tábuas, até que Marcus ordenou. Procurem na estrada do rio. Adrian a quer viva. O comando rolou sobre Evelyn como correntes. A carroça se moveu novamente, mas antes de chegar ao outro lado da ponte, o menor batimento cardíaco vacilou dentro dela. Evelyn bateu no chão 2 vezes, o sinal combinado. O cocheiro parou ao lado de um barranco inundado, fingindo que uma roda havia quebrado. Ela deslizou do compartimento e desceu o aterro, segurando o frasco de antídoto de Miriam sob a capa. Uivos de rastreadores subiram atrás dela, pois a ponte já estava bloqueada. Seu único caminho levava através de águas profundas até a cintura, alimentadas pela neve derretida. Aguentem firme, ela sussurrou para as 4 vidas dentro dela. Todos vocês. O rio roubou a sensibilidade de suas pernas em segundos,
e a dor do vínculo a atingiu no meio da travessia, dobrando-a ao meio enquanto o comando distante de Adrian pressionava a conexão rompida entre eles. Volte. Evelyn quase obedeceu por puro instinto, mas então se lembrou da mão dele, removendo o anel. Ela mordeu a língua, usou a dor para quebrar a influência dele e se arrastou para a margem oposta. À frente, pinheiros negros marcavam o território da matilha de Stormhaven. 3 lobos emergiram antes que ela alcançasse as árvores, transformando-se em um borrão de osso e músculo, cercando-a com lâminas desembainhadas. O líder deles exigiu seu nome. Evelyn Hart, ela respondeu, escolhendo-o sem hesitação. Exilada de Nightcrest. Um guarda olhou para o brasão real, ainda visível em seu arquivo médico. Ou enviada por Nightcrest. Evelyn colocou o frasco com veias de prata na neve. E eu solicito refúgio de curandeiro sob a lei neutra. Uma voz mais profunda respondeu por trás deles. Refúgio requer prova de ferimento ou envenenamento. Os guardas se afastaram para um homem de ombros largos em um casaco de carvão. O Alpha Rowan Mercer não usava coroa, mas sua autoridade silenciou a floresta. Seus olhos cinzentos se moveram do rosto pálido de Evelyn para o frasco, e ele se agachou sem tocá-lo. No momento em que a luz da lua atingiu o líquido, sua expressão mudou. Onde você conseguiu espinho de prata? Ele perguntou em voz baixa. Na clínica real de Nightcrest. Os joelhos de Evelyn ameaçaram ceder, mas ela permaneceu de pé. Estava escondido em um tônico de fertilidade por anos. Eu tenho 4 filhos e 3 dias antes que o veneno os mate. O olhar de Rowan se aguçou com o número, e ele abriu o arquivo médico, comparou o código do armazém com algo dentro de sua luva e olhou para a estrada. Grupos de busca estão chegando, um guarda avisou. Então fechem a fronteira, disse Rowan. Evelyn balançou. Rowan pegou o frasco, não ela, respeitando sua distância. Eu concederei 3 dias de santuário, ele disse. Prove que você não é espiã de Adrian, e Stormhaven a tratará. Se falhar, eu a entrego pessoalmente. Evelyn encontrou o olhar dele. Combinado. Rowan virou o frasco sob a lua, e em sua base, uma marca de aquisição brilhou. Ele conhecia aquela marca, pois já tinha visto a assinatura de Gideon Voss ao lado dela uma vez. A casa de cura de Rowan tinha vista para os penhascos de Stormhaven, onde as ondas batiam na pedra como artilharia distante. Evelyn sentou-se a uma mesa estreita, enrolada em cobertores, enquanto a doutora Miriam Cole arrumava o arquivo médico forjado, o frasco de sangue com veias de prata e um livro de registro de remessas diante do Alpha Rowan. 3 dias, ele a lembrou. Convença-me de que você está sendo caçada, não plantada aqui. Evelyn tocou a cicatriz vermelha que circulava seu dedo anelar. Então comece com este código de armazém. Rowan estudou o número e abriu um caderno de couro marcado com as iniciais de sua irmã. O mesmo código aparecia ao lado de uma remessa entregue a Stormhaven 6 anos antes, dias antes de sua irmã morrer, convulsionando na enfermaria real. Sua suspeita se aguçou, mas o luto o tornou mais frio, não mais gentil. Gideon Voss aprovou ambas as compras, ele disse. O olhar de Evelyn endureceu, e Vanessa Crowe entregou todos os tônicos que eu bebi. Nenhuma das acusações ainda provava a intenção. Um sino gritou do pátio inferior antes que Rowan pudesse responder, e aprendizes de curandeiro passaram correndo pela porta, carregando 2 filhotes inconscientes. Em seguida, vieram mais 3, com seus membros se contorcendo, suas bocas espumando, e o pânico se espalhou pela casa. Rowan se levantou instantaneamente. Isolem a ala infantil. Ninguém entra ou sai. Evelyn sentiu o odor azedo na manga de um curandeiro. Não isolem, ela disse. Vocês vão prender a causa lá dentro. Os olhos de Rowan brilharam com o desafio, mas ele a seguiu até o berçário, onde 12 crianças jaziam suando sob cobertores de lã. Evelyn verificou uma pupila, uma língua e depois as manchas azuladas ao redor de um copo. Não é transmitido pelo ar, ela disse. Fungo da vara da lua. Miriam franziu a testa. Isso só cresce em grãos estragados. Evelyn levantou o copo e cheirou. Ou em leite armazenado ao lado de grãos infectados. Uma mãe começou a soluçar. Todos eles beberam da entrega de hoje. Evelyn chegou primeiro ao porão de suprimentos.
movendo-se mais rápido do que Miriam acreditava ser possível para uma mulher grávida e envenenada. Um barril de leite de cabra tinha uma flor cinzenta sob a tampa. Ela ordenou que todos os recipientes fossem queimados, os copos fervidos e que raiz negra fosse misturada com sal da lua. Rowan hesitou apenas uma vez. Essa dosagem pode desacelerar o coração de um filhote. Meia dosagem, Evelyn corrigiu. Depois, casca de salgueiro quando as convulsões pararem. Rowan obedeceu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Na hora seguinte, Evelyn dirigiu a sala de ao lado da lareira central, designando aprendizes por habilidade, rastreando sintomas em uma lousa e notando quais crianças respondiam primeiro. Em Poram, as convulsões diminuíram, e o menor filhote abriu os olhos e pediu por sua mãe. O alívio tomou o berçário como o nascer do sol. Rowan olhou para Evelyn de forma diferente. Não como a companheira descartada de Adrian, não como uma espiã, mas como alguém de que Stormhaven precisava. A vitória durou minutos. A visão de Evelyn escureceu quando ela se afastou da lareira, e sangue quente se espalhou sob seu vestido. Miriam a segurou antes que ela caísse no chão e gritou pelo scanner de pedra da lua. Rowan limpou a mesa de exame com um único movimento de seu braço. Evelyn agarrou a manga dele, aterrorizada. As crianças. Miriam passou a pedra sobre o abdômen dela, e um batimento cardíaco apareceu. Depois 2, depois 3. O quarto permaneceu em silêncio. Miriam mudou o ângulo do scanner, e um pulso fraco tremeu pela sala. Fraco, mas presente. Evelyn exalou uma oração quebrada. Rowan ficou perto de seu ombro sem tocá-la. Diga-me do que você precisa. Miriam ordenou sangue aquecido, raiz de prata e silêncio completo. Rowan mandou todas as pessoas desnecessárias para fora e guardou a porta ele mesmo, protegendo o limiar, enquanto Evelyn lutava para manter todas as 4 vidas ancoradas dentro de seu corpo durante a noite. Perto do amanhecer, o sangramento diminuiu. Miriam ativou o scanner mais uma vez, e 4 batimentos cardíacos encheram a câmara, mais fortes e estranhamente sincronizados. Então, a luz se espalhou pela tela. Acima da primeira criança, apareceu a ponta norte de um brasão real. A segunda carregava a ponta leste, a terceira, a oeste, e a menor, a sul. O rosto de Rowan ficou imóvel. Miriam sussurrou um nome enterrado por séculos nos registros. A linhagem das 4 luas. Evelyn olhou para as 4 marcas, não entendendo nada exceto o perigo. Rowan entendeu mais, pois sua irmã havia morrido depois de descobrir referências à mesma linhagem nos arquivos do Conselho. Gideon não havia apenas envenenado Evelyn para remover uma luna inconveniente. Ele havia tentado impedir que essas crianças existissem. Rowan fechou o arquivo e trancou a porta. Se o teste de 3 dias acabou, ele disse, Stormhaven irá escondê-la. Lá fora, uma trompa soou. A trompa lá fora anunciou cavaleiros no portão norte de Stormhaven, mas Evelyn nunca ouviu o aviso que se seguiu. Outra contração a rasgou, mais forte do que o sangramento que Miriam havia estancado. Os 4 batimentos cardíacos aceleraram e depois se espalharam descontroladamente. Miriam agarrou o scanner. O veneno forçou o trabalho de parto. Evelyn se virou para Rowan, o terror despindo-a de seu controle. Eles são muito prematuros. Então nós os manteremos vivos, ele disse sem hesitação, firmemente. Os curandeiros de Stormhaven transformaram a câmara em minutos. Água quente fumegava ao lado de lâmpadas de raiz de prata, linho limpo cobria a mesa e guardas selaram todos os corredores. Evelyn trabalhou durante a noite sem gritar o nome de Adrian. O primeiro filho emergiu, um menino de cabelos escuros com um choro feroz. Liam, ela sussurrou. Nora veio em segundo, observadora antes mesmo de seus olhos se abrirem completamente. Ele chegou em terceiro, silencioso até que a luz da lua o tocou, e então chorou forte o suficiente para sacudir as garrafas de vidro. Todos respiraram novamente. Grace veio por último, pequena e assustadoramente imóvel. Miriam esfregou as costas da criança, enquanto Evelyn implorava para que sua filha respirasse. Nada aconteceu. Rowan abriu o pulso com uma lâmina de prata e ofereceu sangue de alfa.
o estabilizador mais forte que a lei deles permitia. Miriam pressionou uma gota sob a língua de Grace, e um choro fino finalmente quebrou o silêncio da sala. Evelyn reuniu todas as 4 crianças contra o peito, e entendeu que a sobrevivência podia soar como o mais fraco sopro de vida. 6 anos se passaram entre aquele amanhecer e o primeiro aniversário de inverno, celebrado na propriedade de Seacliff, em Stormhaven. Evelyn tinha agora 34 anos, seus cabelos escuros entremeados com um fio de prata, seu corpo mais forte, seu título conquistado em vez de herdado. A rede de curandeiros de Stormhaven cruzava 5 territórios, levando remédios, registros de grãos e planos de emergência para matilhas que o conselho havia negligenciado. Cada livro de registro levava a assinatura de Evelyn Hart em tinta. Naquela manhã, 2 intendentes discutiam sobre rações de inverno desaparecidas, enquanto Evelyn comparava horários de marés, pesos de carroças e danos de sal nos selos. A remessa não foi roubada, ela disse. Foi descarregada no cais errado durante a tempestade. Enviem 3 carroças para o Porto 9. Rowan observou os homens obedecerem sem discutir, pois ele havia parado de se surpreender com a autoridade que ela carregava, sem levantar a voz. Competência não precisava de coroa. As crianças invadiram as portas do conselho antes que alguém restaurasse a formalidade. Liam entrou primeiro, solene e protetor, segurando a mão de Grace. Nora o seguiu com uma pergunta sobre por que os contratos do porto precisavam de 3 assinaturas. Ellie carregava uma folha esmagada que ele insistia que cheirava a veneno. Grace usava 4 fitas porque se recusava a escolher uma cor. Rowan se agachou à altura deles, ouvindo como se nenhum assunto do conselho fosse mais importante do que eles hoje. Quando a sala se acalmou, Rowan colocou um selo de bronze diante de Evelyn. Stormhaven precisa de uma estrategista-chefe permanente. Ela o estudou, desconfiada de presentes embrulhados como obrigação. Pelo que eu sou para você. O quê? Porque 5 matilhas sobreviveram ao último inverno usando seu sistema, ele respondeu. E por que você me diz quando estou errado? Evelyn aceitou apenas depois que o conselho registrou que sua autoridade pertencia ao seu cargo, não à proteção de Rowan. Naquela noite, lanternas brilhavam pelo pátio, enquanto o bolo das crianças se inclinava perigosamente para o lado. Rowan afirmou que o padeiro o projetou daquele jeito, e Evelyn quase acreditou nele até que Liam encontrou glacê em seu punho. Então Grace olhou para as famílias reunidas sob as luzes. Por que todo mundo aqui tem um pai? Ela perguntou. O pátio pareceu perder seu calor de uma só vez. Evelyn se ajoelhou diante das 4 crianças, e ela não inventou um herói morto, nem se escondeu atrás do dever real. Seu pai existe, ela disse cuidadosamente, mas a existência não torna alguém automaticamente família. Família é construída por quem fica, quem ouve e quem protege sem te possuir. Liam absorveu a resposta silenciosamente. Nora franziu a testa, pensativa. Ele tocou o pulso de Evelyn. Grace deslizou a mão na de Rowan, porque ele estava ali, ao lado deles. Ao nascer da lua, as crianças ficaram sob o velho cedro para receber seus pingentes de aniversário. Quando a pedra da lua tocou sua pele, a marca do norte de Liam se acendeu, seguida pela luz do leste de Nora, a chama do oeste de Eli e o crescente do sul de Grace. 4 feixes de luz subiram sobre Stormhaven e desapareceram nas nuvens. Evelyn sentiu o vínculo de companheira rompido se contorcer. A centenas de quilômetros de distância, Adrian deixou cair o anel de Luna quando 4 batimentos cardíacos desconhecidos o atingiram no peito sem qualquer aviso. Ao amanhecer, a celebração de Stormhaven havia se tornado uma emergência. 3 guerreiros desmaiaram no refeitório inferior, seguidos por 2 curandeiros e um trabalhador do cais. A respiração deles tornou-se superficial, as pupilas se contraíram e espuma cinzenta se acumulou em seus lábios. Rowan ordenou que o porto fosse selado. Evelyn segurou seu braço antes que o comando chegasse aos guardas. Feche as docas e morreremos de fome antes que o veneno termine seu trabalho. A sala ficou em silêncio ao redor dela. Ela se ajoelhou ao lado do guerreiro mais próximo e cheirou seu hálito. Não era espinho de prata.
Algo mais terroso pairava sobre ele, amargo e úmido. Ele pairava perto da porta, apesar dos protestos de Miriam. O grão cheira a doente, ele disse. Evelyn olhou para as tigelas de mingau comidas pela metade e depois para a poeira nas botas do intendente. Ninguém sai, ela ordenou, mas o porto fica aberto. Rowan a estudou e depois se virou para seus capitães. Façam o que ela diz. No celeiro, Evelyn abriu os sacos mais novos, e uma camada de podridão negra da lua cobria o trigo sob a superfície limpa. A contaminação foi deliberada, em camadas para que os inspetores não a vissem. Ela verificou o livro de registro da matilha, os selos de remessa e os gráficos de maré. Enquanto os soldados de Rowan levavam as vítimas para a casa de cura, um selo trazia o corvo dos Crow. Outro havia sido substituído em um cais controlado por aliados do ancião Gideon no inverno passado. Fechar o porto esconderia as evidências e destruiria o suprimento de comida de Stormhaven. Evelyn escolheu uma resposta mais arriscada. Ela colocou em quarentena apenas o armazém envenenado, redirecionou as frotas de pesca para 3 enseadas menores e abriu os estoques de grãos de emergência que ela havia estabelecido anos antes. Essas reservas são para a guerra, um conselheiro protestou. A fome é guerra, Evelyn respondeu. Em pouco tempo, carroças se moviam por todos os distritos, e nenhuma família ficou sem uma refeição naquela noite fria. Rowan a observou comandar intendentes, curandeiros e capitães do cais sem desperdiçar um único movimento. Ele percebeu que a mulher que Adrien havia descartado construíra salvaguardas mais eficazes do que os planos de seu próprio conselho. Quando o último paciente se estabilizou, Rowan colocou o selo de bronze de estrategista na palma da mão dela diante de todos os oficiais presentes. Stormhaven sobreviveu por causa de Evelyn Hart, ele declarou. A partir de hoje, suas ordens têm o mesmo peso que as minhas em crises aqui. Evelyn aceitou, mas o triunfo nunca alcançou seus olhos. Um código de remessa permanecia inexplicado, pois não correspondia a nenhuma doca de Stormhaven e a nenhuma rota de Nightcrest. Nora sentou-se ao lado do livro de registro, traçando os símbolos com um dedo. Este número foi escrito 2 vezes, ela disse. Evelyn segurou a página contra a luz do fogo, e sob o código de remessa, uma tinta invisível revelou 4 nomes: Liam Hart, Nora Hart, Eli Hart e Grace Hart, em uma cuidadosa caligrafia real. O frio se espalhou por Evelyn mais rápido que o medo, pois esses nomes nunca haviam aparecido fora dos registros de nascimento selados de Stormhaven. Rowan convocou o escrivão do registro, um jovem lobo nervoso chamado Thomas. Sua mesa estava vazia, e a casa de sua família havia sido abandonada antes do amanhecer. Ele nos vendeu, um guarda rosnou. Evelyn examinou o livro de registro novamente. Não, alguém fez com que pensássemos isso. Ao lado da assinatura de Thomas, havia uma mancha de seu sangue, ainda úmida. Um falcão do conselho atingiu a janela antes que pudessem procurá-lo, e seu tubo de ferro carregava um pergaminho selado com 4 gotas de cera vermelha. Rowan quebrou o selo. O decreto invocava o edito de custódia de herdeiros e nomeava Evelyn uma criminosa exilada abrigando sangue real. Ordenava que Stormhaven entregasse as crianças dentro de 48 horas ou enfrentaria ocupação militar. A assinatura de Adrian estava ausente, e a marca de Gideon Voss aparecia em seu lugar. Grace entrou carregando seu pingente de aniversário. Mamãe, por que todo mundo está com medo? Evelyn dobrou o decreto antes que sua filha pudesse lê-lo. Mas Liam já tinha visto seus nomes. Ele se moveu para a frente de seus irmãos, com a mandíbula cerrada com coragem emprestada. Evelyn se ajoelhou e os abraçou, pois ela havia construído raízes, remédios e alianças para protegê-los. Mas ainda assim, a coroa havia alcançado através de todas as paredes que ela ergueu ao redor de sua casa. Rowan fez a pergunta que ninguém mais ousou fazer. Como o conselho descobriu seus nomes? Evelyn olhou para o sangue de Thomas, o selo do corvo e a ordem de apreensão. A resposta estava em Stormhaven, mas o traidor não havia agido por dinheiro. Alguém estava mantendo a família de Thomas como refém. Alguém que queria as crianças assustadas, expostas e movidas para o campo aberto. Eli tocou o pergaminho e sussurrou. Isto cheira como a mulher que te envenenou.
Os celeiros de Nightcrest estavam meio vazios antes da primeira geada, e delegados furiosos lotavam a Câmara do Conselho sob o Forte Blackwood. Vanessa estava ao lado de Adrian, em seda prateada, propondo ataques a todas as matilhas que não cumprissem a cota de grãos da coroa. 3 alfas se levantaram de uma vez, um chamando a medida de extorsão, e outro ameaçando secessão. Adrian observou a sala se fragmentar, e se lembrou de Evelyn resolvendo crises piores com livros de registros silenciosos, rotas alternativas e contenção. Vanessa descartou as objeções com um sorriso doce demais para a fúria ao seu redor. Aqueles que resistem à coroa revelam deslealdade. O alfa do oeste bateu o punho na mesa. Aqueles que não podem nos alimentar revelam incompetência. Adrien encerrou a reunião antes que sangue fosse derramado, e quando as portas se fecharam, ele encontrou 6 acordos comerciais não assinados, onde Evelyn costumava mantê-los em movimento. A ausência dela se tornou uma ferida, e cada falha a reabria. Naquela noite, Vanessa exigiu o anel de Luna para uma cerimônia de bênção pública. A pedra da lua escorregou de seu dedo antes que ela chegasse ao estrado e bateu no mármore com um som claro e acusador. Adrian se abaixou para pegá-lo, mas Vanessa o agarrou primeiro, rasgando sua luva. Sob a seda, uma queimadura em forma de crescente havia se formado em sua palma, era antiga, em camadas e inconfundível. O anel a havia rejeitado desde que Evelyn partiu. Você disse que ele te aceitou, disse Adrian. Vanessa fechou a mão. Evelyn o amaldiçoou. Ele pegou o anel apesar do protesto dela, e seus 4 canais pálidos permaneceram escuros como estiveram por 6 anos. Ele se perguntou por que nunca havia questionado aquele silêncio. Vanessa se aproximou, suavizando a voz. Não deixe um casamento morto envenenar o que construímos. Ele olhou para a palma da mão queimada dela. O que exatamente nós construímos aqui? Marcos encontrou Adrian no berçário abandonado depois da meia-noite. A poeira cobria o berço esculpido que Evelyn havia encomendado anos antes, mas 4 cobertores dobrados permaneciam dentro do baú, cada um bordado com uma fase diferente da lua. Adrian tocou um deles e se lembrou dela dizendo que havia feito extras porque a esperança nunca deveria ser racionada. Marcus colocou um livro de registro entre eles. Hey, eu deveria ter trazido isso para você 6 anos atrás. O livro de registro da matilha registrava compras repetidas de espinho de prata sob o selo de Gideon Voss, e os recibos anexados rastreavam cada remessa até a clínica real, e em seguida, para a assistente particular de Vanessa. Marcus adicionou um fragmento de memória de cristal, e quando Adrian o ativou, imagens de segurança se espalharam pela parede do berçário. Vanessa entrava na clínica sozinha, abria o tônico de fertilidade de Evelyn e substituía 3 frascos. A data era de 7 meses antes do julgamento que declarou Evelyn permanentemente estéril publicamente. O lobo de Adrian surgiu com tanta violência que as janelas tremeram. Por que você ficou em silêncio? Marcos não recuou. Porque Gideon ameaçou minha companheira e porque eu disse a mim mesmo que você investigaria. A vergonha tornou sua voz áspera. Você não investigou. Nem eu. Adrian queria golpeá-lo, mas a verdade segurou seu punho. Ambos os homens haviam escolhido a obediência em vez de Evelyn, mas apenas um deles possuía o poder de impedir aquilo. Um envelope selado estava sob o livro de registro, e Adrian reconheceu o brasão particular de um laboratório de sangue independente. Ele o quebrou com as mãos trêmulas. 4 perfis preenchiam o relatório. Liam Hart, Nora Hart, Eli Hart, Grace Hart. Cada um confirmava a paternidade acima de 99%, e as amostras mais antigas tinham 5 anos. Ele leu os nomes 2 vezes, e depois mais uma, porque um rei que enfrentava exércitos não conseguia enfrentar 4 linhas de verdade. A memória se tornou punição. Evelyn desmaiando além dos portões. Evelyn pedindo para ele olhar para ela. Evelyn carregando 4 filhos, enquanto ele se sentava ao lado de uma mulher cuja falsa gravidez havia garantido sua coroa. Adrian pressionou ambas as mãos contra o berço, respirando através de uma dor que nenhum vínculo jamais havia causado. Onde eles estão?
Marcus respondeu com cuidado. Em Stormhaven. Uma trompa soou abaixo, e capitães da Guarda Real estavam se reunindo, apesar de Adrian não ter emitido nenhuma ordem. Eles chegaram à varanda enquanto soldados marchavam sob as bandeiras de Gideon. Um mensageiro se ajoelhou e ofereceu a Adrian uma duplicata da Ordem de Custódia de Herdeiros, com o espaço para sua assinatura em branco, mas a marca de Gideon comandava a apreensão. Adrian a rasgou ao meio. O capitão não se moveu. A autoridade do conselho substitui a coroa em emergências de linhagem, ele disse. Além dos muros, cavaleiros já estavam indo para o oeste. Adrian encontrou seus filhos depois que a caçada por eles havia começado. A propriedade de Seacliff, em Stormhaven, ficou escura pouco antes da meia-noite. Todas as lanternas se apagaram de uma vez, seguidas pelo silêncio dos fios de alarme cortados. Evelyn acordou antes que a primeira janela se estilhaçasse. Grace estava ao lado de sua cama, segurando apenas a corrente quebrada de seu pingente de pedra da lua. O pingente em si estava do lado de fora da porta do quarto, colocado ali como isca. Evelyn entendeu imediatamente. Quem quer que tivesse entrado na propriedade queria as crianças separadas, assustadas e visíveis. Ela puxou o cordão de emergência, escondido sob o colchão, mas nada respondeu. Rowan já estava no corredor, com a espada em punho, enquanto guardas gritavam do pátio inferior. Lobos do conselho, ele disse. Pelo menos 30. Evelyn não perguntou se ele poderia derrotá-los. Ela reuniu Liam, Nora, Eli e Grace. Amarrou uma única corda de escalada em seus cintos e colocou a mão no ombro de Liam. Você lidera. Ninguém solta. A escadaria oeste explodiu para dentro antes que eles a alcançassem, e lobos mascarados surgiram da fumaça, sem usar brasões de matilha. Rowan os encontrou no patamar com os guardas de Stormhaven atrás dele, e o aço soou contra o aço. Evelyn se afastou da luta e abriu um painel sob o retrato da irmã de Rowan. Os túneis de cura esperavam abaixo, estreitos, escuros e já se enchendo com o cheiro de lobos perseguidores logo atrás deles. Ela entregou a cada criança um pano embebido em antídoto de raiz da lua. Eli farejou o ar e apontou para a passagem sul. Veneno ali, ele sussurrou. Evelyn escolheu a rota norte e quebrou 2 frascos de vidro atrás deles. O vapor do antídoto rolou pelo túnel, e os lobos do conselho, seguindo seu cheiro, se transformaram cedo demais. Tossiram, tropeçaram e desabaram contra a pedra, enquanto Evelyn mantinha a corda esticada em torno de seus filhos à frente. Na saída do penhasco, eles encontraram Thomas sangrando sob o portão de ferro. O escrivão desaparecido havia se arrastado até lá depois de escapar de seus captores. Eles têm minha família, ele ofegou. Gideon me forçou a copiar o registro de nascimento. Evelyn pressionou um pano em sua ferida. Thomas segurou seu pulso. Eles não querem todos os 4 vivos. Mate um. E a lei das 4 luas não pode despertar. Uma flecha de besta atingiu seu peito imediatamente. Grace gritou. Evelyn cobriu os olhos da menina e puxou as crianças para trás do muro de proteção. Abaixo, Rowan lutava pelo pátio, mantendo os atacantes longe da boca do túnel. Liam tentou voltar em direção a ele, mas Evelyn o impediu. Coragem não é correr em direção a todas as lâminas, ela disse. Hoje à noite, coragem significa ficar com suas irmãs e seu irmão. Ellie assentiu, embora lágrimas estivessem em seus olhos, enquanto a luz da lua os prateava. Uma segunda força emergiu dos pinheiros, mas em vez de atacar Evelyn, eles atingiram o flanco do conselho. Marcus Reed os liderava sob as cores de Nightcrest, e atrás dele cavalgava a doutora Miriam com caixas trancadas amarradas à sua cela. Marcus desmontou e colocou 3 objetos na pedra: o registro original da clínica, a gravação de segurança de cristal e o livro de registro da matilha com o selo de Gideon. Adrian sabe, disse Marcus, e a coroação de Vanessa começa ao amanhecer. Rowan os alcançou com sangue no ombro. Podemos mover as crianças para o interior, ele disse. Evelyn olhou para Thomas, para o pingente quebrado e para os 4 nomes escritos na ordem de apreensão. Esconder-se os havia protegido por 6 anos, mas esconder-se agora daria a Gideon tempo para reescrever a lei, coroar Vanessa e enviar outro exército. Evelyn se levantou lentamente. Chega de fugir,
ela disse. Nós voltamos juntos. Nora perguntou se o Fort Blackwood era a casa de seu pai. Evelyn prendeu a corrente de pedra da lua recuperada no pescoço de Grace. Já foi minha, ela respondeu. Agora é onde tornaremos a verdade impossível de ser enterrada. Rowan não contestou sua decisão. Ele ordenou que a delegação de Stormhaven fosse preparada, curandeiros armados com evidências e guardas jurados a proteger as crianças sem reivindicar autoridade sobre elas a todo custo durante o julgamento que viria. Antes do nascer do sol, carruagens negras cruzaram a ponte oeste em direção a Nightcrest. Evelyn viajava na primeira, ao lado de seus filhos, sem usar anel de luna e sem carregar brasão real. Marcus guardava as evidências, Miriam segurava os registros da linhagem e Rowan cavalgava do lado de fora de sua janela, nunca à sua frente. Quando Fort Blackwood apareceu através da névoa, os sinos da coroação já estavam tocando. Dentro do grande salão, Vanessa estendeu a mão em direção ao anel roubado de Evelyn novamente. Os sinos da coroação pararam quando as portas de bronze do Fort Blackwood se abriram com um estrondo. Evelyn entrou sem nenhuma bandeira real, vestindo um casaco de viagem preto e a fina cicatriz deixada pelo anel roubado de Adrian. Liam, Nora, Eli e Grace caminhavam ao lado dela. Rowan a seguia com a delegação de Stormhaven, enquanto Marcus e Miriam carregavam caixas de evidências trancadas. Vanessa ficou congelada no estrado, com uma mão estendida em direção à coroa de pedra da lua que nunca a aceitou. Um suspiro coletivo varreu o salão. Adrian se levantou de seu trono, mas Evelyn não olhou para ele. Ela encarou os 12 representantes das matilhas e ergueu o decreto de exílio marcado com sangue. Eu invoco o julgamento da coroa, ela disse. Gideon bateu seu cajado no mármore. Uma exilada não tem legitimidade. Evelyn colocou a ordem de apreensão do conselho ao lado do decreto. Uma mãe chamada de criminosa sem julgamento tem legitimidade suficiente para defender seus filhos. Miriam abriu a primeira caixa. Dentro estavam o arquivo médico original de Evelyn, a cópia forjada e um frasco de sangue com veias de espinho de prata. Ela ampliou as 2 assinaturas de médicos sob uma lente de pedra da lua. Esta foi escrita pelo Dr. Hale, ela disse. Esta foi traçada após a morte dele. Murmúrios se espalharam. Marcus ativou o cristal de memória, e Vanessa apareceu acima deles, substituindo o tônico de fertilidade de Evelyn, enquanto o escrivão de Gideon guardava a porta da clínica silenciosamente. Vanessa riu rápido demais. Uma gravação corrompida não prova nada. Miriam colocou o livro de registro da matilha ao lado do frasco. Códigos de remessa ligavam o selo de Gideon, a assistente de Vanessa e a clínica real ao longo de 6 anos. Adrian olhou para as entradas como se cada número fosse uma lâmina. Você me disse que ela recusou o tratamento, ele disse. Vanessa ergueu o queixo. Ela queria liberdade de produzir seu herdeiro. Evelyn respondeu. Eu queria a verdade de você. Gideon exigiu que as crianças passassem por uma inspeção de custódia imediata. Nora deu um passo à frente antes que Evelyn pudesse impedi-la, e a menina colocou uma pequena palma sobre a antiga pedra do juramento. Pergunte a ela de novo, disse Nora. Vanessa repetiu que Evelyn havia rejeitado a maternidade. A pedra permaneceu pálida, mas a marca do leste de Nora brilhou, e seu rosto se contraiu. As palavras soam verdadeiras, mas a promessa por baixo delas está quebrada. A pedra do juramento se partiu com um estalo agudo. Eli de repente se afastou de Vanessa, tossindo. O veneno da mamãe, ele sussurrou. Ele apontou para o anel lunar apertado na mão de Vanessa. Miriam o deixou cair em uma bacia de prata e derramou água da lua sobre o metal, e um resíduo escuro sangrou de 4 ranhuras ocultas. Vanessa se lançou para pegá-lo, mas a pedra da lua brilhou em branco, queimando o falso crescente de sua palma. Seu grito subiu pelos pilares enquanto o anel rolava pelo mármore em direção aos filhos de Evelyn. Liam o tocou primeiro, e sua marca do norte se acendeu. Nora adicionou sua mão, depois Eli, e então Grace. 4 linhas de luz percorreram a pedra da lua e se espalharam pelo chão, formando uma coroa ao redor das botas de Evelyn. Cada lobo no salão sentiu o antigo comando despertar, e os delegados mais velhos caíram de joelhos. Miriam abriu o último arquivo.
Linhagem das 4 luas confirmada sem sombra de dúvida por testes independentes e ressonância viva aqui. Gideon não se ajoelhou. Guarda real. Ele rugiu. Prendam os herdeiros e matem o quarto, se necessário. Grace se encolheu e então estendeu a mão para seus irmãos. Suas mãos unidas ergueram um escudo de prata ao redor de Evelyn e das crianças, e os guardas que o atingiram foram jogados para trás. Manchas negras se arrastaram sobre a marca de juramento de Gideon, marcando-o como traidor diante de todo o reino. Rowan desembainhou sua espada, mas Evelyn disse, não, deixe a lei terminar. Ela recitou o estatuto da regência das 4 luas de memória. Como mãe de 4 herdeiros vivos, ela detinha custódia absoluta, poder para dissolver o conselho corrupto e autoridade para exigir a anulação soberana. Adrian ouviu cada direito como um julgamento sobre seu silêncio. Então Grace se posicionou atrás de Rowan em vez dele, e Liam a seguiu. Adrian entendeu que outro homem havia ocupado o lugar que ele abandonou, não por sangue, mas por 6 anos de presença. Evelyn chegou à cláusula final, e sua voz permaneceu firme, embora Adrian visse a dor por baixo dela. A regência das 4 luas não poderia despertar completamente enquanto um rei reinante mantivesse a reivindicação da coroa sobre os herdeiros. Adrian deveria renunciar voluntariamente ao trono, ao selo real e a todos os direitos legais de controlar as crianças. Caso contrário, a disputa continuaria e a custódia do conselho poderia ser imposta. Evelyn o encarou finalmente. Escolha eles, Adrian ou escolha o poder. Adrian olhou para as 4 crianças atrás de Rowan, e depois para o trono que havia governado cada escolha da qual ele se arrependia. Lentamente, ele removeu a coroa de ferro preto. O salão permaneceu em silêncio, enquanto ele descia do estrado e a colocava aos pés de Evelyn. Em seguida, vieram o selo real e a espada cerimonial. Eu os escolho, ele disse. Não porque o sangue me dá direito, mas porque eles merecem a liberdade do medo que eu ajudei a criar. Gideon gritou que um rei não podia abdicar sob pressão, mas a mancha negra em sua marca de juramento subiu ainda mais. Adrian se virou para os guardas. Vocês servem ao reino, não ao conselho. Uma por uma, suas armas baixaram. Vanessa se afastou do anel, com a palma queimada pressionada contra o peito. O poder que ela perseguiu por 6 anos desapareceu, deixando evidências, testemunhas e o silêncio daqueles que ela usou. Evelyn ergueu o decreto de exílio e se aproximou de Adrian. A cicatriz ao redor de seu dedo queimou, enquanto o vínculo de companheira danificado se apertava. A anulação soberana transfere a dor do exílio injusto para o governante que o causou, ela disse. Adrian não recuou. Eu entendo. Ela pressionou sua marca de sangue contra o selo dele e uma luz prateada rasgou entre eles. Adrian caiu de joelhos, ofegando sob 6 anos de dor que ela havia sobrevivido sozinha. A marca de companheira no ombro de Evelyn esfriou, tornando-se uma fina cicatriz de prata. Pela primeira vez em anos, as emoções de Adrian desapareceram de seu corpo, e o alívio veio silenciosamente. Gideon foi despojado de sua marca de juramento e sentenciado à cidadela de prata por conspiração contra a linhagem. Vanessa perdeu o nome Crow, sua propriedade e os títulos que havia roubado. Evelyn recusou a execução. A era dos meus filhos não começará com o seu sangue, ela disse. A sentença de Vanessa foi pior do que a morte que ela esperava. Ela viveria sob guarda, copiando cada registro forjado para o arquivo público e ouvindo visitantes lerem a verdade em voz alta. Gideon passaria seus anos sem posto, influência ou acesso ao conselho que havia corrompido. Marcus entregou sua insígnia de beta. Evelyn aceitou seu testemunho, não suas desculpas. O silêncio os protegeu. Ela lhe disse, faça suas próximas escolhas protegerem outra pessoa. Em 1 mês, Evelyn dissolveu o Conselho da Lua e formou a Confederação das 4 Luas. 12 matilhas enviaram representantes para uma mesa redonda onde nenhum assento era mais alto que outro. O edito de custódia de herdeiros foi abolido, e as cortes de Luna ganharam autoridade independente sobre direito de família, privacidade médica e disputas de sucessão. Santuários de curandeiros receberam proteção permanente. Evelyn recusou a coroa.
Um sistema que depende de um bom governante permanece perigoso, ela lhes disse. Adrian não recebeu nenhum lugar na vida das crianças. Evelyn permitiu cartas examinadas por ela e prometeu encontros supervisionados apenas quando Liam, Nora, Eli e Grace se sentissem prontos. Adrian aceitou sem protestar. Sua primeira carta não continha selo real, nem exigência de ser chamado de pai. Ele escreveu 4 pedidos de desculpas, cada um nomeando a criança em vez da linhagem. Grace guardou o dela, e Liam dobrou o seu sem abrir. Ambas as escolhas foram honradas. Meses depois, o pátio de Stormhaven se encheu com 4 árvores, uma plantada para cada herdeiro. Rowan encontrou Evelyn lá, depois do pôr do sol, com as mãos sujas de terra. Ele não ofereceu nenhuma joia, apenas uma aliança de prata gravada com ondas. Ele não se ajoelhou como um alfa pedindo submissão, mas ficou ao lado dela como um homem pedindo consentimento. Você continuará construindo esta vida comigo? Evelyn o estudou, e depois as crianças correndo entre as árvores. Evelyn se lembrou do anel de Adrian, do decreto manchado de sangue e da noite em que 4 batimentos cardíacos responderam à sua dor. Nenhuma dessas memórias a comandava agora. Ela olhou para Rowan, que a havia protegido sem reivindicá-la, a desafiado sem diminuí-la e amado as crianças sem exigir um título. Então, ela estendeu livremente a mão. Sim, ela disse, porque eu escolho você. Rowan deslizou a aliança no dedo que um dia foi marcado pelo exílio. No Forte Blackwood, o anel de Luna de Evelyn foi selado dentro do arquivo público, ao lado do arquivo médico forjado. Sua inscrição nomeava cada lei quebrada em sua sombra. Naquela noite, os 4 canais de pedra da lua brilharam através do vidro, respondendo às crianças sob o céu de Stormhaven. Eles não coroaram um rei. Eles reconheceram a mãe que havia carregado 4 herdeiros através do veneno, do exílio e da guerra, e depois os trouxe para casa sem se render novamente. A história finalmente se acalmou. A coroa se foi. O julgamento acabou. E Evelyn está de pé sob um céu que não pertence a mais ninguém além dela. Você ainda está aqui comigo? Então talvez esta parte seja para você. Evelyn foi traída pela pessoa que deveria tê-la protegido. Ela foi julgada por evidências falsas, incompreendida por um reino inteiro e culpada por uma ferida que outra pessoa criou. Ela se machucou profundamente, mas não implorou por um lugar onde sua dignidade já havia sido descartada. Ela partiu porque ficar teria ensinado a todos que eles poderiam continuar a quebrá-la sem consequências. Esse é um tipo difícil de força. Não a força de fingir que nada dói, mas a força de escolher o que acontece a seguir. Não podemos controlar quem acredita na mentira, quem vai embora ou quem percebe nosso valor tarde demais. Podemos controlar nossa resposta, nossos limites e a vida que construímos depois que a porta se fecha. E, honestamente, criar 4 herdeiros enquanto expõe um conselho corrupto é um plano de recuperação bastante ambicioso. Evelyn não venceu porque Adrian se arrependeu de perdê-la. Ela venceu porque parou de precisar do arrependimento dele para se sentir inteira. Comente dignidade se você acredita que ir embora pode ser um ato de autorrespeito.